Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Olha, deixa eu contar uma coisa para vocês. Eu ia começar esse vídeo falando sobre vulnerabilidade e apego, mas eu acho que a gente poderia falar um pouquinho mais sobre percepção e potencial. Fazer um complemento a esse vídeo que foi ao ar dias atrás. Por quê? Porque eu acho que alguma coisa ficou ainda, né, solta e eu queria amarrar um pouquinho mais esse assunto. Você me permite? Você vem comigo? Me dá a mão? Vamos falar um pouquinho mais sobre isso? Eu tenho certeza que eu posso contar com você. Bora? Quando a gente para pensar sobre a questão de percepção e potencial, uma coisa que é muito interessante é aquelas autodefinições que nós temos sobre nós mesmos, né? E talvez seja por isso que é tão difícil a gente lidar com os elogios, talvez muito mais do que a gente lidar com as críticas. Porque as críticas, elas vêm meio que de um lugar comum, né? Eu que já trabalhei em alguns processos seletivos, é muito comum quando você fala assim, me conta qual o seu maior defeito, e a pessoa tem lá uma lista, um hall de defeitos que ela coloca ali pra gente. Aí você fala pra pessoa assim, e suas qualidades? Pronto, ela trava, parece que o mundo vai cair na cabeça dela e ela não dá conta de colocar isso. Mas é tão engraçado, né? Porque a gente percebe então como que a autocrítica faz parte de nós. E a autocrítica reside aonde a autoaceitação deseja estar. Olha que frase interessante, né? Porque a gente começa a perceber o quanto que nós nos julgamos o tempo todo. E eu vou contar um segredo para vocês. Se eu faço isso comigo, eu faço isso com os outros. E aí eu vou minando as minhas relações. Eu vou comprometendo todas as minhas relações, porque eu me sento num trono de julgamento diante de um monte de conceitos e definições que sei lá de onde vieram, né, das minhas experiências, das minhas relações familiares, amorosas, de amizades, sociais, de trabalho, e dali, daquele, né, trono, eu resolvo, eu decido se aquilo é válido e se não é. E tudo isso vem até nós por meio do quê? Das nossas narrativas. Vocês já perceberam que o tempo todo a gente conversa com a gente mesmo? Aliás, tem um detalhe aí, né? Não é uma única voz. Tem hora que a gente parece que tem 1000 vozes falando na nossa cabeça. E aí a gente precisa começar a diferenciar um pouquinho essas vozes. Porque tem uma voz que é essa voz que quer gritar, quer falar, quer se impor, que é uma voz que vem desse lugar, dessas construções, dessas narrativas. E tem uma segunda voz, que é a voz do nosso eu, da nossa matriz divina, da nossa essência, daquilo que está imaculado em nós. Aquilo, aquela essência, aquela voz que olha para nós mesmos de forma acolhedora. E quando a gente começa a escutar essa voz, a gente começa a entender o quanto nós somos perfeitos. Já sei. Soou estranho eu te dizer que você é perfeito. Para mim também várias vezes soa estranho. Às vezes alguém me fala assim, nossa, você grava muito bem, você fala muito bem. Eu falo, aham, você não sabe o que está acontecendo com as minhas pernas aqui todas bambas e enfim. Isso é o quê? A minha autocrítica dialogando no lugar da minha autoaceitação. Qual era o processo? Muito obrigada. Né? Tô trabalhando para que isso seja um encontro legal entre eu e as pessoas que seguem a Poema. Mas a gente quer justificar. E aí, é muito interessante quando a gente para pensar sobre isso, sobre essas vozes falando na nossa cabeça, porque quando a gente abaixa o volume desse crítico interior e
aumenta o volume dessa voz que vem da nossa essência, a gente efetivamente começa a perceber que somos perfeitos, sim. E não diante das nossas imperfeições. Não, a ideia não é assim, olha, você é perfeito mesmo diante das suas imperfeições, apesar das suas imperfeições. Não, você é perfeito por conta das suas imperfeições. Tem muita diferença. Não é porque apesar de você é perfeito. Não, é por conta de. Quando a gente ouve, né, tem pessoas que eu gosto muito de ouvir, como a Coen, a Monja Coen, eu me delicio com as frases e com as falas da Coen. E ela fala, a monja fala o seguinte pra gente: nós somos luz e sombra, certo e errado. E somente quando nós temos coragem suficiente para lidar com a nossa escuridão é que nós percebemos o poder da nossa luz. E o que tudo isso tem a ver com a obra de Dom Miguel Ruiz Júnior, Os 5 Níveis de Apego? Sabe quando a gente vê na televisão aquelas cenas de enchente, né, onde a água vai levando tudo e você vê algumas pessoas se segurando no que pode para não ser levado pela correnteza? Quando eu comecei a estudar e a ler sobre isso, foi uma imagem que veio na minha cabeça. Porque quantas vezes a gente não fica lá, né, agarrado naquilo que pode ali estar salvando a nossa vida, mas não vai nos levar muito além disso, né? Mas, de repente, passar por essa experiência pode fazer com que a gente saia daquela situação e veja as coisas sobre um novo prisma. E aí que é o legal da gente perceber, da gente trazer à tona a diferença da percepção e do potencial. Nós somos potencial puro. Nós temos a capacidade de nos transformar dia após dia. Quando a gente fala dessa questão de autoaceitação, quando a gente fala dessa questão de autoestima, não é em relação aos outros que a gente tem que buscar essas referências, é em relação a nós mesmos. O quanto que eu evoluí da minha versão anterior, o quanto que eu me transformei de ontem para cá, da última semana, do último mês. Eu sou a grande referência, porque ninguém além de mim sabe os diálogos que acontecem na minha mente e ninguém além de mim sabem as respostas que a minha mente me traz. Só eu sei, só eu experienciei. E quando a gente começa a tomar consciência disso, a gente começa então a fazer essa diferenciação. Isso é o que eu percebo. Mas, além disso, existe um grande potencial. Existe algo que eu ainda não descobri sobre mim. Existe algo que pode ser transformador na minha vida e transformar a minha realidade por consequência. Quando isso acontece? Quando eu me permito. Quando eu começo a falar para mim que as definições, os conceitos, as crenças que eu tenho sobre mim, sobre o outro e sobre o mundo, são apenas definições, mas que podem ser modificadas, que podem ser alteradas quando eu escolho não mais narrar a vida, mas viver a vida. Se eu parar para pensar, talvez a melhor definição que eu tenha sobre mim hoje ainda é muito aquém da melhor definição que eu poderia ter. E não é só sobre mim, é sobre você também. Eu tenho certeza absoluta que você é muito, mas muito mais do que a melhor definição que você tem sobre você neste momento. Se permita deixar ir aquilo que não faz sentido, porque para que a gente acomode roupas novas no armário, a gente precisa abrir espaço. É esse o convite que eu faço para você. Abra espaços para que a gente possa continuar a dialogar. Se inscreva no canal, clique no sininho,
Vem com a gente, faça comentários, coloque a sua opinião, se você concorda, se você discorda, porque essa é a proposta de Apoema. Essa é a proposta dos nossos encontros, que não é só meu, nem só seu, mas de todos que desejam uma vida mais feliz e com mais sentido e propósito. Muito obrigada e a gente se encontra no próximo vídeo.